Acompanhe agora o resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Se julgar preferências e planilhas de carreira. Porque vai sair não chama nova aqui, depois de 11h30 chama de Calazão e a de Augusto, que também vão sair a meio-dia. Podemos sentar. Muito bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 19 de maio de 2016, eu declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Igreja SDI1, com a previsão de apreciação de 202 processos. O cumprimento dos senhores ministros, a doutora Eliane Araque, subprocuradora-geral do Trabalho, os senhores advogados e todos que contribuem para o nosso bom desempenho durante a sessão. Eu gostaria de justificar a ausência dos excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra Martins Filho e Renato de Lacerda Paiva. Eu gostaria de pedir licença aos senhores advogados que fizeram pedidos de preferência para julgar as preferências do ministro Caputo Bastos e a sua respectiva planilha, em virtude de compromisso de Sua Excelência, agora às 9h30. Vamos, então, apregoar aqueles processos que estão na preferência do ministro Caputo Bastos. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargo sem recurso de revista 1290 de 2010. Embargante Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Embargados Banco do Brasil S.A. e Tarcísio José Gomide. Com a palavra o ministro Caputo Bastos. Presidente, demais colegas, como Vossas Excelências poderão ver pela ementa, onde procurei retratar a discussão, aqui se trata de decisão, a discussão se há questão de mérito em sentença que pronunciou a prescrição, no caso de complementação de aposentadoria, levando-se em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve a competência da Justiça do Trabalho para apreciação destas causas em que tenham sido proferidas sentenças de mérito até fevereiro de 2013. Eu estou me valendo, evidentemente, da norma processual, que diz que o acolhimento, quando o juiz pronuncia a prescrição ou a decadência, ele exara decisão de mérito. Portanto, eu estou conhecendo dos embargos, mas mantendo a decisão da Igreja 8ª Turma e mantendo a competência da Justiça do Trabalho para exame desta questão. Muito bem. Doutora Daniele, Vossa Senhoria está pelo embargante. O voto, por enquanto, lhe é favorável. Se houver divergência, eu concederei a palavra a Vossa Senhoria. O voto é favorável, porque foi mantido... Desfavorável. É desfavorável. Ela é embargante? Pois é. Vossa Excelência está pela Caixa Econômica, não é isso? Pela Previ. Sim. Pela Petros, perdão. Eu queria, pela ordem, Excelência, Vossa há Excelência um outro... tem procuração nos autos? Sim. Pois não. Pela ordem, há um outro processo da relatoria também no ministro Caputo, que versa sobre o mesmo tema e que é recorrente a Petros, que é o 93274/2012, 510014, e questiono se poderia ser apregoado para julgamento em conjunto. Sim, vamos então julgar este, se o tema é o mesmo.
nós então apregoaremos o segundo e aplicaremos então o mesmo resultado, se for o caso. Perfeito. Ok? Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, Pois não, ministro Dalazen. senhor presidente, não é propriamente divergência, mas há um realce que precisa ser feito, a meu sentir, em relação a este julgamento. Porque, como se percebe, a questão é sobre competência material da Justiça do Trabalho para o pedido de complementação de aposentadoria. Como se recorda, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em que se conferiu o efeito modulatório para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho relativamente às decisões de mérito já proferidas até 20 de fevereiro de 2013. Aqui não há propriamente, a particularidade, a meu sentir, está nisso, não há propriamente sentença de mérito no que tange especificamente à complementação de aposentadoria. Mas há, sim, decisão de mérito relativa a uma questão prejudicial concernente à complementação da aposentadoria. Aspecto que, a meu sentir, o Supremo sequer ventilou, eu imagino, ao modular os efeitos. Imagino que se deu o efeito modulatório, levando em conta as decisões propriamente sobre complementação de aposentadoria. Mas é forçoso convir, como faz o douto voto de Sua Excelência, o ministro relator, que a decisão sobre prescrição não deixa de ser uma decisão, na ótica da lei brasileira, não deixa de ser uma decisão de mérito, ainda que relativa a uma prejudicial de mérito. Mas prejudicial de mérito não deixa de ser também um aspecto atinente ao mérito. É a solução de um antecedente lógico-jurídico da questão de mérito. Por isso, eu penso que a solução proposta por Sua Excelência, o ministro relator, é de absoluto rigor técnico e eu não tenho nenhuma objeção, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dalazen. Pergunto se... Senhor presidente, Alexandre Belmonte. Pois não, ministro. Eu não tenho propriamente divergência, como bem observou o ministro Dalazen. A minha única dúvida aqui neste processo diz respeito ao conhecimento. É porque a decisão da quinta turma, que serve como paradigma, na verdade, ela não contraria a decisão da oitava turma. Pelo contrário, o que consta da decisão da quinta turma é que houve sentença de mérito nos autos, mas que ela teria sido anulada. E que, por esse aspecto, então, a partir do momento que não houve sentença válida, foi reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho. É um aspecto totalmente diferente desse que está sendo ventilado neste processo. Então, não acho que a decisão da quinta turma ela contrarie. Pelo contrário, acho que está no mesmo sentido. Ela começa afirmando que houve declaração da prescrição, que a declaração da prescrição é de mérito, mas, em virtude da anulação desta decisão, deixou de haver sentença de mérito, por isso a Justiça do Trabalho se tornaria incompetente. Eu não conheceria. Vossa Excelência está divergindo? Não estou propriamente divergindo. Se Está for sugerindo ao relator para não conhecer. Exatamente. E, se por acaso a sessão entender pelo voto do relator, ou seja, pelo conhecimento e desprovimento, eu me conformo, não tem problema nenhum, não, nem vou divergir. Senhor presidente, para colaborar, eu peço vista em mesa, então, para esclarecer, porque o que eu entendi desse aspecto aqui é de que, na verdade, não é bem uma anulação. Talvez tenha sido uma reforma parcial da prescrição total para se reconhecer a prescrição parcial. Mas, se para colaborar com o tribunal, eu poderia pedir vista em mesa e esclareceríamos esse aspecto, porque eu também fiquei em dúvida. Fiz apenas uma interpretação aqui do texto. Se Vossa Excelência me conceder para ajudar aqui o colega, eu ficaria à disposição para vista em mesa. Está ótimo. Eu proclamo que o julgamento é suspenso em virtude de pedido de vista em mesa do ministro Valmir Oliveira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 932 de 2012. Embargante Fundação Petrobras de Seguridade Social. Embargados Elcio Caixeiro e Petróleo Brasileiro S.A. Muito bem. Segundo a doutora Daniela Ferreira, trata-se do mesmo tema,
não é? Então, ministro Almir, Vossa Excelência ficaria também com vista em mesa desse processo? Porque o tema é idêntico. Para que nós pudéssemos prosseguir. Pode ser, ministro? Se tiver, eu fico. Vossa Excelência ficaria com também, Sim. porque o tema é idêntico. Obrigado. Então, julgamento suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro, aliás, desculpe, do pedido de vista em mesa do ministro Valmir Oliveira. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 1448 de 2012. Embargante Ebenezer de Oliveira Carvalho, embargado Petróleo Brasileiro S.A. Com a palavra o ministro Caputo Bastos. Presidente, demais colegas, embargos em recurso de revista, petroleiros, turnos ininterruptos de revezamento, reflexo das horas extraordinárias nos repousos remunerados. Em resumo, senhor presidente, no caso vertente, a terceira turma desta Corte, ao excluir da condenação o pagamento dos reflexos de horas extraordinárias sobre os repousos remunerados, previsto na Lei 5.811, de 72, decidiu em conformidade com a iterativa e notória jurisprudência firmada neste tribunal acerca da matéria. Estou, senhor presidente, portanto, não conhecendo do recurso de embargos. Não conhece do recurso de embargos. Doutor Felipe de Oliveira. Presidente, bom dia. Pela Petrobras, ajuntado sobre o estabelecimento e o registro da presença. Muito bem. Caso Eu motivo agradeço voto. a Vossa Senhoria. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Vistor excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 1.134.676 de 2003. Embargante Braskem S.A., embargado Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química e Petroquímica de Triunfo. O julgamento desse processo foi suspenso, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer do recurso de embargos apenas quanto à invalidade do acordo direto entre empresa e empregado para instituir turnos ininterruptos de 12 horas de jornada, e no mérito conhecer do recurso de embargo apenas quanto, e no mérito dar provimento parcial em embargos para reconhecida a constitucionalidade do artigo 617 da CLT, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de Origem, a fim de que o Tribunal aprecie o atendimento ou não dos requisitos exigidos no artigo 617 da CLT para a validade do acordo coletivo de trabalho firmado sem assistência sindical, máxime no tocante à comprovação cabal ou não da recusa do sindicato da categoria profissional, ora embargado em participação de negociação coletiva. E dos excelentíssimos senhores ministros João Orestes Dall'Azen e Márcio Eurico, no sentido de conhecer dos embargos e dar provimento parcial. O ministro Vieira de Mello votar no sentido de negar provimento. Os excelentíssimos senhores ministros João Orestes Dall'Azen e Márcio Eurico é que davam provimento parcial. Isso. Ministro Caputo, com a palavra. Presidente, como já bem relatado pela eminente secretária, nós estamos aqui, o cerne da controvérsia envolve a questão da validade do artigo 617 da CLT. Essa discussão, todavia, digo eu aqui, senhor presidente, vou tentar fazer um resumo, essa discussão, todavia, já foi enfrentada por esta Corte Superior por meio de sucessão de dissídios coletivos, que sedimentou entendimento no sentido de que o artigo 617 da CLT, a priori, não demonstra incompatibilidade com o disposto no artigo 8º, 6º da Constituição Federal, sendo indispensável, todavia, a análise minuciosa do caso concreto e dos requisitos previstos no caput e no parágrafo 1º do artigo 617 da CLT, atinentes à recusa das entidades sindicais em participar das negociações, e trago o acórdão da lavra do eminente ministro Márcio Eurico.
Dito isso, ouso com a devida vênia discordar da proposta do voto do eminente relator, por entender que a tese sufragada pelo Tribunal Regional, mantida pela Egrégia Segunda Turma, é contrária ao entendimento que restou sedimentado por esta Casa. O artigo 617 da CLT, repito, é compatível com o texto constitucional, desde que implementados, no caso concreto, os requisitos excepcionais previstos em seu bojo e transcrevo. Em que pese a análise de tais requisitos ser imprescindível nos termos da jurisprudência acima transcrita, verifico que não há nos autos qualquer menção à presença, ou não, dos elementos fáticos do artigo 617, caput parágrafo 1º da CLT, na hipótese em exame, o que impede esta Corte Superior de solucionar, desde já, a presente controvérsia em face das limitações processuais típicas dos recursos de natureza extraordinária, inviabilidade do reexame de fatos e provas produzidas no processo. Esse silêncio, todavia, não pode ser imputado em desfavor da embargante, parte que buscou, em vão, provocar a manifestação das instâncias originárias a respeito dos requisitos do artigo 617 da CLT. A esse respeito, aliás, bem lembrou o eminente ministro João Horestes Dall'Azen que a Braskem S.A., no momento processual oportuno, opôs embargos de declaração perante a Corte Regional, pleiteando a manifestação judicial sobre o ponto agora omisso. O Tribunal de Origem, entretanto, reputou desnecessário o exame dos requisitos do artigo 617 da CLT, na medida em que já havia declarado sua incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. Ora, se decidimos agora que a tese regional mostra-se incorreta, na medida em que o artigo 617 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal, cabe, então, devolver os autos à Corte Regional, instância soberana no exame dos fatos e provas do processo, para que realize o exame dos requisitos do referido artigo, conforme oportunamente pleiteado pela reclamada. Assim, pedindo vênia, eminente ministro relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente ministro João Horestes Dall'Azen, conheço e dou parcial provimento ao recurso de embargos para reconhecer da recepção do artigo 617 pela Constituição Federal, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de Origem, a fim de que se manifeste, faça outras considerações. É como voto, senhor presidente. Eu pergunto se há divergência. Aliás, vou tomar voto. Continuar. Ministro Augusto. Presidente, só para registrar que eu não participo desse julgamento, por gentileza. Por favor. Muito obrigado, ministro. Senhor presidente, eu vou levar em consideração, evidentemente, não só o que nós temos nos autos na parte eletrônica, mas aquilo que foi externado com absoluta pertinência pelo ministro Guilherme Caputo Bastos e as anotações que tem da sessão anterior. É preciso dizer que a divergência aberta pelo eminente ministro João Horestes Dall'Azen, ela tem, aparentemente, suporte em jurisprudência que se consolidaria na sessão de dissídios coletivos, ou, pelo menos, teria sido sufragada no julgamento do RO 8.281, dígito 17.2010.5.02.0000. Não obstante isso, senhor presidente, não me parece que o dispositivo constitucional possa ter outra interpretação, eu me refiro ao artigo 8º, 6, inciso 6 da Constituição, senão a interpretação que conduz à impossibilidade de qualquer negociação coletiva se desenvolver sem a participação dos sindicatos e aí num certo temperamento na interpretação que se deu a esse dispositivo, se entende que a imprescindibilidade da participação do sindicato se dá quanto ao sindicato da categoria profissional, tendo em vista que não haveria essa necessidade de o sindicato da categoria econômica atuar para que houvesse essa paridade de forças que é absolutamente necessária em uma negociação coletiva do trabalho. Parece que a nossa Constituição ela se posiciona claramente nesse sentido e, por isso, não teria havido a recepção pela Constituição do artigo 617 da CLT. A se conduzir nessa direção
a SDI1, evidentemente que se deve verificar em que medida o Tribunal Superior do Trabalho deve se posicionar, tendo em vista que a sessão de dissídios coletivos no tema que seguramente diz respeito também a ela aqui, estaria se posicionando de forma diferente. Mas a verdade é que os órgãos fracionários que tratam desse tema em dissídio individual estariam se posicionando de forma diversa. Quanto à possibilidade de os autos retornarem ao TRT, eu faço apenas um obterdicto aqui, porque o meu fundamento principal ele já é prejudicial do que do que significaria o retorno dos autos, né, tendo em vista que ele já é suficiente para que se mantenha, para que se preserve a decisão turmária, mas me parece que não seria possível fazer os autos retornarem à Corte Regional, tendo em vista que houve negativa de prestação judicional, houve essa alegação perante a turma, e a turma rejeitou a negativa de prestação judicional a propósito desses pressupostos da aplicação do artigo 617 da CLT. Se essas minhas anotações estão corretas, a matéria estaria preclusa e não seria possível agora, em embargos, nós fazermos retornarem os autos. Mas esse como eu falei, é um fundamento periférico. O meu fundamento principal é aquele que converge com o entendimento já externado pelo ministro relator. Entendo que o artigo 617 teria sido revogado tacitamente, né, não teria sido recepcionado, não se trataria, em princípio, essa matéria é uma matéria sempre, um debate sempre um tema sensível, mas ele não teria sobrevivido à edição da Constituição de 88, porque em seu artigo 8º, 6 da Constituição, há a exigência da participação do sindicato. Convênio da divergência, acompanha o relator. Senhor presidente, permite Vossa Excelência matéria fática? Senhor presidente. Advogado. Matéria fática exclusivamente? Pois não. Ministro Augusto César, a preliminar de nulidade está ratificada e versada no recurso de embargos, folhas 1276, 1277. Presidente, eu agradeço ao ministro Russumano, e se me permite, eu manteria a posição, tendo em vista que o tema nulidade por negativo de prestação jurisdicional precisaria ser tema dos embargos, a meu ver. Mas não faço disso um argumento principal, né? O meu fundamento principal é a não ultratividade do artigo 8º, ou do artigo 617 da CLT. Muito obrigado, ministro Augusto César. Ministro Valmir, Vossa Excelência não estava na sessão, mas se Vossa Excelência estou esclarecido, tenho condições de votar. Tem condições? Tenho, sim. Então, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, pelo que entendi do voto do relator, ministro Vieira de Mello, e da divergência instaurada pelo ministro Dalazen, a discussão se refere à recepção ou não do artigo 617 da CLT, pela Constituição de 88, o qual dispensa a participação do sindicato da categoria profissional quando ou ele se recusa à negociação ou ele não assume a negociação. Essa matéria já o ministro Dalazen refere no voto, o ministro Caputo secunda também, foi pacificada pela SDC, Seção de Dissídio Coletivo, a qual integrei durante 8 anos, até junho do ano passado, no sentido da recepção do preceito. Porque os trabalhadores eles não podem ficar reféns do sindicato, que ao seu alvedrio possa deliberar sobre todos os interesses da categoria, em detrimento, inclusive, do próprio interesse. O ministro Zé Roberto me pondera aqui que haveria uma premissa de fato, que o sindicato negociou e que não aceitou, mas se o grupo de trabalhadores, que são os verdadeiros interessados e os titulares do direito material, pretendem negociar, o que impede? O sindicato em si, ele é o titular da representação, mas ele não é o dono do direito, entre aspas. Então, com todo respeito e bastante
É uma manifestação bastante simples. Eu peço, venha o relator, embora esteja ausente, para acompanhar a divergência, no sentido de considerar recepcionado o preceito. É meu voto. Vota com a divergência. Ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, esse caso é bastante intrincado do ponto de vista processual, não quanto a essa questão central, que foi bem abordada pelos que me antecederam. E apenas para situar bem, eu assumi a relatoria dos embargos de declaração, dos últimos embargos de declaração interpostos pela empresa Hora Embargante na segunda turma, mas é um caso antigo em que a relatoria original e a decisão embargada foi da lavra do ministro José Simpliciano Fernandes, que foi o relator, e nos embargos eu apenas assumi que houve uma modificação na composição da turma, houve alguns impedimentos, e o fato é que acabou passando a relatoria dos embargos para mim. E apenas alguns aspectos. Em primeiro lugar, no voto do eminente relator, é importante ressaltar que ele examina a matéria sob a ótica da negativa de prestação jurisdicional, nulidade do acordo regional por negativa, e não conhece dos embargos. Então, essa matéria consta do voto do eminente relator, e eu estou acompanhando o relator nesse aspecto. Não há como agora determinar o retorno dos autos à instância regional para esclarecer os fatos. Em segundo lugar, embora a decisão regional tenha realmente, como disse o ministro Augusto César, enfrentado a tese da não recepção do artigo 617 da CLT pela nova ordem constitucional instaurada em 1988, não me parece, e não foi esse o entendimento, ou não foi essa a tese central da decisão embargada da Egrégia Segunda Turma, da relatoria do ministro José Simpliciano Fernandes. Essencialmente, ele entendeu que o quadro fático trazido pelo regional não demonstrava ter havido recusa do sindicato à negociação. Ao contrário, a tese central foi que o artigo 617 foi aplicado no caso, mas o sindicato entendeu que não era o caso de se aceitar a proposta da empresa. Então, o artigo foi cumprido. Essa é a tese da decisão da turma. Não se trata, portanto, aqui de discutir recepção ou não do artigo 617, e não me parece, portanto, que a decisão embargada da Egrégia Segunda Turma, que, repito, que não foi da minha relatoria, tenha confrontado ou tenha descumprido ou desconsiderado o entendimento da SDC. Não se trata disso, data vênia. O que o ministro Felipe, no seu voto, disse, e eu só vou ao ponto que interessa, porque é importante situar bem a matéria do ponto de vista processual, no mérito, ele conheceu dos embargos, e no mérito ele entendeu que era o caso de desprover os embargos e manter a decisão, é no sentido de que o princípio, o inciso 6º do artigo 8º da Constituição Federal, estabelece que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. E ele prosseguiu. O caso dos autos retrata a hipótese em que a jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento excedeu o limite constitucional, laborando o trabalhador em turnos de 12 horas, que, por sua prejudicialidade, requer a participação do sindicato na negociação coletiva. Esse é o caso. Jornada menor ou maior, turnos de 12 horas, que deveriam necessariamente ser ajustados por negociação coletiva. E o que o acórdão turmário registra é que a negociação coletiva existiu e não foi bem sucedida. O sindicato negociou e não concordou. Não se trata, portanto, de violação ou de não aplicação do artigo 617. Esse é o quadro que consta do acórdão turmário. E prossegue o ministro relator. Não resta dúvida de que o procedimento adotado, qual seja a constituição de uma comissão de empregados na formalização do acordo coletivo, não supre a necessária participação do sindicato profissional. Observa-se que a negociação coletiva travada, na forma como foi travada, mediante uma comissão que a empresa organizou, ou que os empregados interessados organizaram, não há registro claro. Essa negociação travada, segundo o relator, ofende o princípio da interveniência sindical na normatização coletiva, que propõe que a validade do processo negocial coletivo submeta-se necessariamente à intervenção do sindicato. E aí ele discorre a respeito do significado desse princípio e do artigo 8º, 6º, e conclui que, em face de tal princípio,
não constitui para o direito negociação coletiva trabalhista nenhuma forma de tratamento direto entre o empregador e seus empregados. Em outras palavras, quando o sindicato negocia, não aceita a proposta, não pode a empresa simplesmente negociar com uma comissão de empregados. O papel é do sindicato. E desde que isso tenha sido feito de acordo com a lei, evidentemente. Então, essa é a conclusão do senhor relator. Ainda que se trate de comissão de empregados, os poderes da autonomia privada coletiva no direito brasileiro passam necessariamente pelas entidades sindicais dos trabalhadores. Negociação realizada de maneira diversa, como a aqui impugnada, e esse é o registro regional e da turma, é nula de pleno direito, não devendo produzir efeitos no mundo jurídico, como documento formal e substantivo da negociação coletiva. O documento resultante não terá aptidão para produzir normas jurídicas, conforme a Constituição da República. E conclui, tal entendimento não se incompatibiliza com o comando do artigo 617 da CLT, que em nenhum momento está sendo desconsiderado, em nenhum momento se está ignorando a existência dele no mundo jurídico. Esse comando do artigo 617 da CLT, que trata da autorização legal para negociação coletiva direta entre empregados e empregadores, quando há inércia da entidade sindical profissional, mediante o atendimento de determinadas formalidades estabelecidas no dispositivo. Mas, repito, no acórdão regional e no acórdão turmário não há notícia de inércia do sindicato. Há, sim, notícia de negociação que malogrou. A entidade sindical não concordou com a proposta patronal. Portanto, no entanto, verifica-se que a Corte Regional não examinou a presença de tais formalidades. Se há um vazio fático, é questão de negativa de prestação jurisdicional, que não pode agora, data vênia, no apertado espaço dos embargos, ser suprida. Foi a minha dificuldade também nos embargos de declaração, quando assumi a relatoria. Nos termos que a turma decidiu, não havia como suprir esse vazio ou essa imprecisão fática. Nós estamos numa instância de natureza extraordinária. Razão pela qual eu peço vênia, só para concluir aqui, o ministro relator destaque no particular que não cabe rever a decisão turmária quanto à possível negativa de prestação jurisdicional, conforme consignado no item anterior, ante os termos restritivos do inciso 2 do artigo 894 da CLT. Razão pela qual, senhor presidente, senhores ministros, eu peço vênia divergência para acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Acompanha a divergência. O relator, senhor presidente. O relator. Exato. Senhor presidente. Eu anotei que acompanha o relator e falei outra coisa. Pois não? Permite, Vossa Excelência, novamente matéria fática, exclusivamente. Nos segundos EDs opostos à decisão turmária, está registrado: não há interesse em se determinar o pronunciamento da Corte Regional sobre as circunstâncias fáticas descritas no caput do artigo 617, ensejadoras do afastamento da atuação da entidade sindical na celebração da norma coletiva, pois tais, grifado, fundamentos não serviram de base para a solução da lide. Esse questionamento, as circunstâncias, recusa, negociação frustrada, negociação não houve, está reconhecido na decisão turmária em segundos EDs que não serviram de base para o acórdão embargado. Muito bem, muito obrigado. Senhor presidente, só um esclarecimento rápido à matéria de fato, muito rapidamente. É porque eu fui o relator desses embargos, apenas isso. É porque me pareceu, e apenas quero complementar, me pareceu que assim era. Agora, se for o caso, se houver alguma razão na colocação da parte, nós teríamos que examinar isso no tópico da negativa de prestação jurisdicional. Ou seja, se fosse o caso excepcional de conhecer e prover no tópico da negativa. Não podemos não conhecer do tópico dos embargos da negativa e agora nos basearmos numa premissa que não consta na decisão turmária. É isso. Muito obrigado, ministro Pimenta. Ministro Hugo. Pois não. Senhor presidente, senhores ministros, a questão efetivamente passa mais por uma questão processual, no meu entender, do que propriamente de mérito da matéria da recepção ou não do artigo 617, da existência ou não de negativa de negociação por parte do sindicato. Porque o TRT, ele adotou uma tese
de que é obrigatória a participação do sindicato, com base na Constituição, e que é inválida essa negociação. E nos EDs, ele nada esclareceu sobre os requisitos do artigo 117. Isso aqui já foi dito mais de uma vez aqui. A turma, ao examinar a negativa de prestação jurisdicional, fala que, diante da tese adotada pelo TRT, é irrelevante essa questão. Pois bem, então nós estamos diante, para, evidentemente, acolher a pretensão da reclamada, só se nós estivéssemos aqui examinando a negativa de prestação jurisdicional, que não é o exame. O exame é outro. Então, diante dessa questão, fazendo aquilo que foi referido pelo ministro José Alberto Pimenta, da questão de que não há inércia, efetivamente, se a turma, bem ou mal, se ela fez isso, mas ela fez. Quer dizer, que não é hipótese, é porque não há inércia do sindicato. Então, com todas as vênias, acompanho o ministro relator com seus fundamentos, acrescidos com esses, ora, propostos pelo ministro José Roberto Pimenta. Pedindo vênia Acompanha o relator. Pedindo vênia à divergência. Pois não, ministro Hugo. Ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, senhores ministros, o artigo 617 da CLT, ele pode muito bem ser interpretado conforme o artigo 8º da Constituição Federal. Eu não vejo aqui no que o artigo 617 colida com a Constituição Federal, quando determina a participação obrigatória dos sindicatos, das entidades sindicais, na negociação coletiva. Aliás, o artigo 616 já diz isso. E o 617 é uma decorrência dele. É lógico que esses dispositivos eles foram editados na vigência de uma outra normatividade, de uma outra ordem constitucional, mas a adaptação automática à nova ordem constitucional, que a gente chama de recepção, é possível aqui, não vejo nenhuma colidência. Chama atenção para um fato que me parece de absoluta relevância, que o artigo 617 ele não trata de convenção coletiva envolvendo uma categoria profissional inteira. Ele trata de um acordo coletivo interempresarial, aonde acontece e costuma acontecer dentro da empresa que as propostas empresariais elas sejam levadas realmente aos trabalhadores ou a seus representantes. Existe até representante de trabalhador na empresa previsto no artigo 11 da Constituição Federal. Então, costuma realmente, para a efetivação de um acordo coletivo, que as propostas sejam realmente levadas diretamente aos trabalhadores, e aí sim os trabalhadores procuram o sindicato para poder formalizar, para poder viabilizar, para poder discutir agora no âmbito sindical se aquelas propostas que a empresa está apresentando, se elas são viáveis realmente. E aí vai se fazer a assembleia, é preciso que haja quórum mínimo, etc. Por outro lado, como se não bastasse isso, pode haver, sim, conflito entre os interesses do sindicato e os interesses da categoria que é a titular dos interesses coletivos. E aí, nesse caso, a categoria não pode fazer aquilo que o sindicato não quer que ela faça? A categoria que é titular do direito, então, ela fica de fora disso? Eu lembro da greve atípica, do artigo 9º da Constituição Federal, quando os próprios trabalhadores, na recusa do sindicato, eles podem fazer a greve, buscar reivindicações, se o sindicato não quiser aderir a isso. Enfim, é para isso que serve, de acordo com o artigo 617, a notificação. A notificação serve exatamente para isso. Mas, senhor presidente, a Corte Regional, pelo que eu entendi aqui, antes da Corte Regional, parece que, pelo que eu entendi, isso foi muito bem ressaltado em vários votos, que a empresa envidou esforços na instância ordinária buscando esclarecimentos quanto ao fato de que procurara o sindicato com o objetivo de formalizar o acordo em comento e que o sindicato teria se recusado e que a federação também, na recusa do sindicato, ela também teria se recusado. Eu entendi isso da primeira vez que este processo foi discutido. Enfim, tudo leva a crer, por tudo isso que está sendo aqui ventilado, e pedindo vênia, opiniões em contrário, opiniões não, decisões em contrário, que todos esses aspectos devem ser examinados pela Corte Regional. Nós não podemos aqui, sem o exame da Corte Regional, adentrarmos numa decisão
sobre aspectos que não foram anteriormente decididos, essa supressão de instância. Não podemos fazer isso, no meu entender. Então, acho que tudo isso deve ser examinado pela Corte Regional e, finalmente, então, eu acompanho o voto do ministro Dalazen, divergente, e dos que o acompanharam também, por todas as razões já expostas, muito bem expostas, e pedindo vênia a quem acompanha o relator e ao próprio, por razões também bastante ponderáveis, pedindo vênia, então, acompanho o voto divergente. Acompanho a divergência. Ministro Brito Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, a minha preocupação era justamente saber se a federação havia sido, pelo menos, requisitada para assumir essas negociações, porque ficou para mim claro que o sindicato se recusou mesmo, expressamente. E o debate aqui é saber se o 617 se invoca validamente apenas na inércia e não na recusa expressa. O que, sofismas à parte, o sindicato se omitiu e, para mim, ficou inerte ao convite para a negociação pela só razão de não concordar com a proposta oferecida. Só isso. Ora, mas para que a negociação? É para se ouvir a proposta e, se a ela não concordar, apresentar uma outra proposta. Isso, no universo, é negociação. Porque eu não posso conceber que a empresa tenha oferecido uma proposta e diga assim, chama o sindicato para subscrever. Não pode. E isso certamente não aconteceu. E o sindicato disse, eu não vou negociar porque eu não concordo com a proposta. Então, negocie. Então, ele ficou inerte. Eu não quero sofismar essa situação aqui, mas, para mim, e para a leitura que faço do artigo 617, tanto faz o sindicato virar as costas e ignorar o convite, deixar vencer o prazo de 8 dias, quanto dizer, não vou. E foi a segunda hipótese que se verificou aqui. Para mim, e ao que percebo, senhor presidente e senhores ministros, está se discutindo aqui apenas e tão somente isso. De fato, a Igreja Turma não, eu diria que não assumiu esse debate explicitamente, mas o debate lhe foi posto e foi recusado em embargos de declaração. E por isso que eu compreendo a orientação do ministro Pimenta de que não se debateu a incidência do artigo 617, se é que eu apreendi o voto de Sua Excelência. Mas eu peço vênia a Sua Excelência para declinar a minha compreensão, que infelizmente é contrária a Sua Excelência, é que se discutiu essa questão. E, para mim, só o que está aqui, nesse momento, é saber, nessa hipótese em que o sindicato expressamente disse que não ia negociar porque não concorda com a proposta que estava em mesa, ou que ia à mesa, se aplica o artigo 617. Para mim, aplica. E eu, reconhecendo que aplica, devolvo o feito ao Tribunal Regional para, salvo engano, essa é a conclusão da divergência, né? Devolvo para examinar os requisitos desse acordo. E eu peço a máxima vênia ao eminente relator e à corrente que o acompanha para acompanhar a divergência, senhor presidente. Muito bem. Acompanho a divergência. Resta-me votar por tudo que já foi dito aqui nesta sessão. Eu vou pedir a máxima vênia ao doutor relator e à corrente que o acompanha para acompanhar a divergência. E eu proclamo que, por maioria vencido, o ministro Vieira de Mello Filho, relator, Augusto César, José Roberto Pimenta e Hugo Scheumann, a sessão
por maioria, decidiu nos termos da divergência, redigirá o acórdão o ministro João Oreste Dallazem. Senhor presidente, Peço notas degravadas, senhor presidente. Notas degravadas para toda a sessão. Voto vencido. Quem chamou? A juntada de voto vencido. Pois não, ministro Hugo. Eu me comprometo a juntar o Justificativa de voto vencido ao pé do acordo. Senhor presidente, apenas para lembrar que no novo regime do CPC é necessária a juntada do voto vencido também do relator. Então, é necessário fazer essa referência, até para efeito de pré-questionamento. Né? E, no meu caso, que também acompanhei o voto vencido, eu apenas registro que eu acompanho os fundamentos dele, para não haver necessidade de juntada de novo voto. É a sistemática que nós estamos adotando agora com o novo CPC. Tudo tá bem. bem? E o relator juntaria, então? Juntaria, não é? Vossa Excelência registraria que o relator vai juntar, o ministro Augusto também deseja juntar. Não, mas aí, juntando, o relator juntando, eu adiro aos fundamentos dele também. É o que nós temos feito nesses casos. Sim, tudo bem. Né? Senhor presidente, pela ordem, eu juntarei voto convergente quando o eminente redator. O ministro Márcio juntará voto convergente ao do ministro João Oreste Dallazem. Muito obrigado. Também, presidente, eu também juntarei voto convergente. Voto convergente. À divergência. Caputo Baixo. Diante disso, eu também vou ter que juntar o voto convergente, porque as razões Aliás, não vou fazer isso, não. Eu vou aderir ao voto do ministro Dallazem. É mais fácil. Tá bom. Porque eu já ia deferir a juntada de voto. A justificativa de voto convergente e divergente ao pé do acordo de ambas as correntes. A vencedora e a outra. Vamos apregoar, então, o processo que tem vista em mesa, senhor presidente, se for e possível. o ministro Valmir Oliveira da Costa tem vista em mesa. O 1290 é o primeiro. Quem? Pois é. Excelência. Ministro Caputo, eu estou preocupado com o compromisso de Vossa Excelência. Presidente, eu devo confessar que eu já recebi algumas ligações do presidente do tribunal. Já vai ser liberado. Que já estava. Então vamos Mas ouvir. eu tenho a impressão que a sessão começou tão elétrica hoje, dinâmica. Eu já procurei informar numa mensagem que eu atrasaria alguns instantes. Paciência. Está ótimo. Então vamos apregoar o processo. 1290 é o primeiro. Tem vista em mesa. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 1290 de 2010. Vista em mesa concedido, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Ministro presidente, pela ordem, antes de apregoar o voto, seria possível, então, ser feita a sustentação oral em razão do voto do relator ter sido desfavorável à embargante? Vossa Excelência quer sustentar? Sim. Então, Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, a questão já foi colocada e é de se perquirir se, dentro daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que modulou os efeitos da decisão, que declarou a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de feitos em que haja uma entidade fechada de previdência complementar na lide, o Supremo declarou, então, que apenas os processos que já tivessem sentença de mérito proferida até 20 de fevereiro de 2013 permaneceriam na Justiça do Trabalho, os demais, sem sentença, seriam, então, remetidos para a Justiça Comum. O caso aqui é de se perquirir se essa sentença que declara ou afasta a prescrição seria, para esses efeitos, considerada uma declaração de mérito, e, por isso, seria, então, mantida na Justiça do Trabalho. Nesse ponto, aqui, com relação a isso, então, há 2 pontos a serem explorados. O primeiro seria verificar se é ou não uma sentença de mérito. E, ainda que se ultrapasse a questão de ser ou não uma sentença de mérito, essa sentença foi anulada, o que ensejaria uma nova prolação de sentença, dessa vez, segundo defendem as embargantes, Previ e Petros, por um juiz incompetente, porque já deveria ser proferida por um juiz da Justiça Comum. Primeiramente, é de se ressaltar que, de fato, o antigo Código de Processo Civil estabelecia no inciso 4 do artigo 269 que as sentenças que declarassem a prescrição são sentenças de mérito, comando esse que foi reproduzido no inciso 2 do artigo 487 do novo CPC.
Porém, excelências, aqui, muito embora estas sentenças tenham sido topograficamente colocadas como sendo sentenças de mérito, é necessário interpretar que a ratio essendi desse artigo seria, na verdade, obstar que nova ação fosse proposta, apesar de já declarada a prescrição. Então, essa sentença não seria necessariamente ou propriamente dita uma sentença de mérito. E por que isso? Porque não houve enfrentamento de fatos, de fundamentos e do próprio pedido feito pelo reclamante. Vale dizer, essa sentença ela não abarca o iter lógico da verdadeira decisão. E, nesse sentido, pede-se vênia para trazer os ensinamentos de Teresa Arruda Wamber, que assim se posiciona, dizendo que, por razões de política legislativa, há sentenças declaradas, consideradas de mérito, que não são propriamente de mérito, porque não enfrentam as questões de mérito propriamente ditas. E ela, quando cita isso, esse entendimento dela, traz como exemplo justamente o então vigente artigo 269 dos incisos 2 ao 5. Para ela seriam, então, sentenças de mérito atípicas, né, querendo dizer com isso que são sentenças de mérito apenas por força de lei, mas sem enfrentamento do mérito em si. Dessa forma, a nova sentença que será proferida, que será, então, proferida pela vez primeira, já que aquela sentença foi anulada, vale dizer, foi retirada do mundo jurídico, não está a produzir efeitos, será proferida, então, por um juiz absolutamente incompetente, que é o caso do juiz da Justiça do Trabalho, em razão da decisão do RS 586453 pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, as embargantes pugnam, então, pelo provimento dos seus embargos, nesse ponto. O segundo ponto é que, ainda que se considere essa sentença de mérito, ainda que se ultrapasse essa discussão se essa sentença é ou não uma sentença de mérito, melhor sorte não assiste aos reclamantes. Por quê? Na verdade, houve anulação da sentença. Será proferida uma nova sentença. Nesse momento processual, não há uma sentença proferida. Não há um mérito analisado. Esse mérito será analisado pela vez primeira. A revisão da complementação de aposentadoria, o pagamento das diferenças, matéria comum a ambos os recursos, será analisado pela vez primeira por um juiz que, data máxima vênia, entendemos ser materialmente incompetente para tanto. E é por essa razão, e já terminando aqui, que os arestos trazidos, o da 5ª turma e também o da 6ª turma, são, data máxima vênia, sim, específicos. O aresto da 5ª turma, da relatoria do ministro Brito Pereira, diz aqui que, embora tenha havido sentença de mérito nos presentes autos, declarando a prescrição, tal decisão foi anulada por este tribunal, motivo porque foi determinada a devolução dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença. E o TRT manteve a sentença da origem, em que o juiz se declarou incompetente, porque, quando o processo voltou, ele já era, então, no lapso temporal, incompetente para tanto. E da 6ª turma, também de relatoria, agora de relatoria da ministra Cátia Arruda, ela prescreve assim, que, com efeito a sentença de mérito proferida até 20 de fevereiro de 2013, a que faz alusão ao Supremo, é a que dirime a lide, e não a que pronuncia a prescrição. Tanto que o acórdão da excelsa Corte é expresso em manter a competência da Justiça do Trabalho em relação à decisão prolatada anteriormente àquela data, 20 de fevereiro de 2013, até final execução nesta Justiça especializada, pois a sentença que reconhece a prescrição não enseja execução. Dessa forma, há, sim, uma divergência reconhecida, 6ª e 5ª turma entendem como as embargantes e as demais não, razão pela qual pede-se que seja dirimida essa controvérsia por essa egrégia SDI e seja, então, respeitosamente, pede-se o provimento do recurso de embargos de Previ e Petros. Excelência, obrigado. Muito obrigado. Ministro Valmir. Senhor presidente, parece que eu estava adivinhando exatamente a hipótese que eu mencionei no 1290. A sentença primeira foi de prescrição total da pretensão. Portanto, já era defeso ao juízo depois se retratar para declarar incompetência.
já estava precluso. O processo foi ao TRT, o TRT manteve a prescrição total, veio e a turma reformou e mandou voltar, dando a prescrição parcial. Nesse íntere, sobreveio o acórdão do Supremo. O que o juiz fez? Uma espécie de retratação, declarou a incompetência. Ele podia fazê-lo? Não, porque essa fase processual já tinha sido exaurida. E quando o legislador, nós sabemos, ele menciona a hipótese de mérito para distinguir do fundo do direito, é porque ele quer distinguir as hipóteses de questões preliminares, que atacam o processo, como sabemos, as questões prejudiciais, que atacam o mérito, é o caso da prescrição, ela não se confunde com o mérito, mas ela é mérito, sim. Tanto que é a prescrição de direito substancial. E o juiz não pode, quando a sentença transitada em julgado, que pronunciou prescrição, e prescrição não se declara, prescrição se pronuncia, viola a coisa julgada, cabe ação rescisória, inclusive. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. A turma, repito, reformou, mandou voltar para julgar, para afastar a prescrição total e julgar o restante do mérito, que é o fundo do direito. E o que o juiz fez? Declarou incompetência pela superveniência da decisão do Supremo. Podia? Acho que não, que já havia sentença de mérito. E o Supremo não explicou que era sentença de improcedência do pedido. Ele disse que era sentença de mérito. Essa é a hipótese, há divergência específica. Não houve nulidade, veja bem. Não é tecnicamente nulidade. O que o juiz anulou, quando ele reconheceu a incompetência, ele anulou os atos processuais e determinou a remessa para a Justiça Comum, que está na lei, no artigo 799 da CLT, como sabemos. Por isso que consta aqui que anulou. Não anulou. Anulou depois que voltou. Ou seja, havia preclusão pro iudicato. O juiz não poderia mais rever a decisão dele, porque o TST já havia mandado julgar o restante do mérito, ou seja, examinar o pedido. Então, eu estou acompanhando o relator, há divergência, mas no mérito eu acompanho suficiência para negar provimento. Nega provimento, acompanhando o relator. Eu pergunto se há divergência. Não, senhor presidente, eu havia levantado a questão, mas estou Muito satisfeito. obrigado, ministro. Só, presidente, para Cláudio Brandão. Cláudio Brandão, só para acrescentar ao debate, o STJ, julgando conflito de competência, nesses casos, tem reconhecido que a prescrição é, sim, sentença de mérito. Há 2 acórdãos do STJ, nesse sentido, julgando exatamente conflito de competência em TRT e TJ. Muito obrigado, ministro Cláudio. Então, eu posso proclamar que a unanimidade assim se decide nos termos do voto do relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 932 de 2012. Vista em mesa concedida ao excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Ministro Valmir, mesmo... A hipótese é rigorosamente idêntica, embora aqui seja o acordo embargado da terceira turma e o anterior da 8ª turma, é rigorosamente a mesma situação, senhor presidente. Muito obrigado. Só não tem a questão da nulidade, que tecnicamente não era nulidade. Muito obrigado. Estou acompanhando. Então, eu posso proclamar que a unanimidade assim se decide nos termos do voto do relator. Presidente, eu peço licença, então, para me ausentar. Então, E Vossa assim Excelência- que for possível, eu retornarei. Vossa Excelência ainda tem uma vista regimental. Nesse caso, pediria adiamento, ministro Caputo? Ou aguardaríamos o seu retorno? Aguardaríamos, presidente. Pode Tudo ser bem. que eu ainda... Vamos aguardar. Eu preciso de notas degravadas. Eu já Desses comuniquei dois ao gabinete, mas eu vou pedir a Vossa Excelência notas para Desse complementar. voto que foi proclamado. Isso. Muito bem. Notas degravadas ao ministro Caputo Bastos. Muito obrigado, presidente. E à presidência. Vamos, então, agora voltar ao início das preferências. Apregoamos o primeiro. Vamos apregoar o primeiro. Apregoemos. Relator, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 992 de 2010. Embargante Esporte Clube Internacional, embargado Osmar Inácio da Silva. Com a palavra, o ministro Valmir. Senhor presidente, Igreja STI, trata-se de recurso de embargos interposto pelo Esporte Clube Internacional,
em que a regência ainda da Lei 11.496 de 2007, o tema de fundo é a deserção do recurso ordinário, depósito recursal, guia GFIP, autenticação bancária que não consta valor e data de recolhimento. Aqui não há, meu juízo, condições de conhecimento do recurso de embargo, porque a turma, no acordo embargado, entendeu que a falta desses dois elementos não dá segurança para se avaliar se o depósito corresponde exatamente ao mesmo processo. Então, eu não consegui verificar nenhuma divergência específica e, portanto, eu estou propondo, em síntese, estou aqui, senhor presidente, o único aresto colacionado foi 1.798, oriundo da 7ª turma, carece de especificidade, recurso de faculdade de deserto, porque, na hipótese, a autenticação aposta da GFIP não expressava o valor do depósito recursal nem a data do recolhimento, impedindo a aferência e preenchimento do requisito referente ao preparo do recurso. Situação que não se confunde com a validade do depósito recursal comprovado mediante guia que, não obstante, não contenha todos os campos preenchidos corretamente, revela o nome das partes, número do processo, designação do juiz de origem e o valor recolhido, além de ter sido devidamente autenticada a prestação bancária. Estou propondo não conhecer, senhor presidente. Não conhece. Doutor Moza. Registro, senhor presidente. Apenas o registro. Pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado do voto nos termos do relator. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 1765 de 2011. Embargante Maria Quitéria Carvalho de Araújo. Embargados Banco Bradesco S.A. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ministro Hugo. Pois não. Senhor presidente, senhores ministros, matéria conhecida, Banco Postal, pretensão de enquadramento como bancário, impossibilidade em matéria pacificada. O recurso é do reclamante, por isso que estou propondo não conhecer. Não conhece. Doutor Moza. Pelo embargado, senhor presidente, apenas o registro. Apenas o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 13.600 de 2009. Embargante Claudemira Arruda Tramonte e outros. Embargados Banco Santander Brasil S.A. e Fundo Banespa de Seguridade Social. Com a palavra o ministro Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, o tema complementação de aposentadoria, reajuste, ex-empregado do Banco Banespa, índice IGP-DI previsto no plano pré-75, ausência de adesão do reclamante a esse plano. A questão decorre de uma decisão da 3ª turma desta Corte, que conheceu dos recursos de revista interpostos pelos reclamados, por contrariedade à súmula 51 item 2 da Corte, e, no mérito, deu-lhes provimento para julgar improcedente o pedido de diferença de complementação de aposentadoria. Os embargos são dos reclamantes. E eles trazem, nos seus embargos, apenas um aresto para a configuração da divergência jurisprudencial específica, que eu entendo que não se configura. A turma assentou que a decisão regional, ao sufragar a tese no sentido de que, embora os reclamantes tenham optado por não aderir ao plano pré-75, tal fato não tem o condão de eximir a responsabilidade dos reclamados pela desconformidade ocasionada nos seus proventos de aposentadoria. E concluiu que essa decisão regional teria contrariado a súmula 51, item 2 da Corte. O aresto colacionado, por sua vez, registrou, enfrentando aparentemente a contrariedade à súmula 51, 2 naquele outro caso, concluindo que a questão não foi dirimida sob o ângulo da coexistência de dois regulamentos da empresa e a opção por um deles. Ou seja, a tese central da 51.2, nesse caso trazido como aresto divergente, não foi enfrentada diretamente, aqui enfrentou-se sob outro ângulo, da ofensa ao princípio da boa-fé e da quebra da paridade pelo Acordo Coletivo de Trabalho de 2004-2006. Portanto, entendo que esse aresto não atende aos requisitos da súmula 296, item 1. E eu voto no sentido de não conhecer desembargos. Não conhece. Doutor Vitor está pelo embargado? Sim, apenas o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, registrando a presença do advogado na tribuna. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 30.200 de 2007. Embargante Euler de Jesus Ferreira. Embargado Banco Bradesco S.A. Com a palavra o ministro Valmir Oliveira. Senhor presidente, me parece que aqui a ementa bem resume
a proposta de voto e a controvérsia. Trata-se de recurso de embargo regido pela Lei 11.496/2007, equiparação salarial dita em cadeia, ônus da prova. Eu digo aqui, a Igreja Quinta Turma, considerando que, aspas, o Tribunal Regional não consignou dados que permitam concluir haver idêntica função nem trabalho de igual valor entre os reclamantes paradigmas indiretos, deu provimento ao recurso de revista interposto pela reclamada e excluiu da condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação, sob o fundamento de que o item 6 da súmula 6 desta Corte, veja bem, na redação da época do julgamento, não é a atual, porque havia aquela dúvida na época se o reclamante tinha que provar o requisito da identidade de função com o paradigma imediato ou com o paradigma remoto. Depois que a súmula veio e especificou. Mas eu prossigo aqui, estou lendo aí no acórdão turmário. O item 6 da súmula, na redação da época do julgamento, atribuiria ao reclamante o ônus de, aspas, provar presente os pressupostos do artigo 461, com todos os paradigmas da cadeia equiparatória. Não estou entrando no mérito se a decisão era correta ou equivocada. O que eu estou dizendo aqui é que não há como se admitir contrariedade à súmula 126 e os arestos paradigmas não tratam das mesmas premissas fáticas, a meu juízo, atraindo o óbice da súmula 2b. Razão pela qual, senhor presidente, eu proponho não conhecer do recurso de embargos. Se houver necessidade, esclareço mais ainda. Muito obrigado. Doutor Moza, apenas o registro? Sim. Alguma divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Senhor presidente, pela ordem, só um pequeno registro, eu estou acompanhando, mas é importante registrar o seguinte. Conforme mencionou o ministro Valmir no final do seu voto, aqui não há, nos embargos, alegação de contrariedade à súmula 6, item 6. Então, nesse sentido, eu concordo inteiramente que não há possibilidade de conhecer, porque me parece que o fato de que a decisão turmária tenha sido proferida sob a égide da redação da época da súmula 6, item 6, não nos impediria agora de aplicar a mesma súmula 6 na nova visão, que foi apenas um esclarecimento nas novas redações. Mas eu estou inteiramente de acordo. O que o reclamante fez foi apontar contra o embargante a súmula 126, em razão, talvez, da má aplicação da 6. Obrigado, ministro Valmir, mas eu quero apenas lembrar aos colegas que já foi proclamado o resultado. Sim, é apenas um... E não se permite, após a proclamação, discussão acerca do voto. Sim, mas não há discussão, e sim convergência. Obrigado. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 216.600 de 2005. Embargante Ailton Xavier de Oliveira, embargado do Banco Santander S.A. e Banesprev, Fundo Banespa de Seguridade Social. Muito bem, com a palavra o ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, o tema de fundo é idêntico àquele anterior, da complementação de aposentadoria, reajuste, ex-empregado do Banco Banespa, índice IGP-DI previsto no plano pré-75. Os embargos são do reclamante e há uma arguição inicial de anulidade do acórdão da turma por negativa de prestação jurisdicional. A decisão foi da Egrégia Terceira Turma da Corte. Eu não estou conhecendo os embargos quanto ao tema da negativa, que é uma questão dificílima de conhecer em sede desta subseção, e na questão de fundo também. Aqui eu estou também entendendo que a súmula 58 tem 2 e a 288 na antiga redação não foram malferidas pelo entendimento consagrado por vários precedentes desta subseção que eu estou trazendo à colação no final do meu voto, razão pela qual eu voto no sentido de não conhecer do recurso de embargos, com ressalva de entendimento quanto ao fundo da matéria do segundo tópico. Eu até estou retirando também do voto a referência à súmula 288, que agora está superada pela revisão do seu verbete. Mas eu mantenho a ressalva por outros fundamentos. É o meu voto. Doutor Vitor, apenas o registro? Sim, pelo embargado. Alguma divergência? Eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 1459 de 2011. Embargante Nilda Barbosa de Souza Silva, embargado Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Com a palavra o ministro Brito Pereira.
Senhor presidente, senhores ministros, o debate é aquele em torno da responsabilidade pelo pagamento. O empregado, que era da Rede Ferroviária Federal, se aposentou antes da cisão, e a jurisprudência dessa Corte tem afirmado que a responsabilidade é exclusivamente da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. E mais, senhor presidente, o aresto trazido ao cotejo não conduz à mesma premissa fática da decisão ora embargada. Portanto, não conheço dos embargos. Não conheço, senhor presidente. Não conhece. Doutora Rafaela? Senhor presidente, com procuração nos autos, eu gostaria de fazer o uso da palavra. Vossa Senhoria tem o prazo regimental. Egrégia SDI, ilustre representante do Ministério Público. A matéria, como bem declinada pelo ilustre relator, trata da questão da responsabilidade solidária da CPTM ao pagamento da complementação de aposentadoria dos trabalhadores aposentados da extinta FEPASA. No caso concreto, a Colenda Turma não conheceu do recurso de revista obreira em relação à responsabilidade por entender unicamente que o fato de o trabalhador ter se aposentado antes da cisão lhe impediria o reconhecimento da responsabilidade da CPTM. No recurso de embargos obreiro, o trabalhador apresentou precedente oriundo da Colenda Sexta Turma que, no seu sentir, autoriza o conhecimento por divergência jurisprudencial específica, na medida em que reconhece a responsabilidade da CPTM a despeito de a aposentadoria também ter acontecido antes da cisão. O que acontece nesses casos? A maioria dos trabalhadores se aposentou antes da cisão e o direito à complementação de aposentadoria e a solidariedade da CPTM decorrem das disposições legais que permitiram a cisão trabalhista. O artigo 4º da Lei 9343 de 96 garante a igualdade de vencimentos entre os aposentados e os ativos. E é nesse ponto que se faz necessária a manutenção da responsabilidade da CPTM, porque é ela que contém as informações e os dados para poder fazer a comparação entre o valor que o trabalhador da atividade recebe hoje para o reflexo na aposentadoria. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apenas assumiu o dever do pagamento da complementação. Mas quem tem a obrigação de informar a matriz a qual vai haver a identidade entre os trabalhadores e a função é a CPTM. E por isso que é necessário mantê-la na lide. A responsabilidade, então, não decorre pelo fato da aposentadoria. A aposentadoria é irrelevante para reconhecimento da responsabilidade. E nesse viés foi que o precedente oriundo da Sexta Turma se fundamentou. Então, por esse aspecto, defende o reclamante a possibilidade de conhecimento por divergência específica e o provimento, seguindo os precedentes dessa Corte em relação à responsabilidade, para que, então, seja condenada solidariamente a CPTM ao pagamento das complementações de aposentadoria. Muito obrigado, doutora Rafaela. Ministro Brito Estou Pereira. mantendo, senhor presidente. Como? Estou mantendo. Mantém o voto. Pergunta se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 195.700 de 2004. Embargante Maria Angelina Beltramin e outros. Embargados Banco Santander, Banespa S.A. e Banesprev, Fundo Banespa de Seguridade Social. Com a palavra, o ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, os embargos contra a decisão da Egrégia Quarta Turma desta Corte são dos reclamantes e a questão é prescrição total, incorporação à remuneração de parcela suprimida pelo empregador no curso do contrato de trabalho, discussão da existência ou não de ato único do empregador, parcela prevista em norma regulamentar e aqui incide, a meu ver, a parte final da súmula 327 desta Corte. Nós mudamos a redação
mas nós ressalvamos que a prescrição continua sendo total se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação. E os embargos vieram, no caso, por contrariedade às súmulas 294, 326 e 327, e colacionaram também arestos para confronto de teses. E aqui se trata de reflexos, prescrição da parcela de reflexos da gratificação semestral suprimida durante a vigência do Pacto Laboral sobre a verba complementação de aposentadoria. Cito vários precedentes. Aqui, a hipótese dos autos, a turma entendeu que a pretensão relacionada à diminuição e supressão do valor da gratificação semestral se encontra prescrita nos termos da súmula 294 desta Corte, uma vez que a alteração contratual ocorreu em janeiro de 1998 e o ajuizamento desta ação em 9 de setembro de 2004, restabelecendo a sentença que havia reconhecido ou proclamado a prescrição total dessa verba e de seus reflexos. Cito vários precedentes e entendo que não há a alegada contrariedade às súmulas 294, 326 e 327. Voto no sentido de não conhecer o desembargo. Não conhece. Doutor Vitor, apenas o registro. Sim, pelo embargado, senhor. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do eminente relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 701.800 de 2008. Embargante Clara Maria Teixeira de Azevedo. Embargado Banco Santander S.A. e outro. Ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de aplicação da prescrição parcial com base na súmula 327 do Tribunal Superior do Trabalho no tocante à complementação de proventos de aposentadoria. Para aplicá-la, eu conheço e provejo dos embargos. Doutor Vitor, apenas o registro? Apenas o registro, mais brevemente ainda, senhor presidente. Pois é. Alguma divergência? Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheunemann. Embargos em recurso de revista 134.000 de 2001. Embargante Ana Cláudia Nascimento Pereira da Costa. Embargado Banco Itaú S.A. e outros. Com a palavra, o ministro Hugo Scheunemann. Pois não. O recurso de embargos não é do reclamante e a matéria é um bancário enquadrado no caput do artigo 224 da CLT, horas extras, e há uma norma coletiva que veda a acumulação de horas extras com a gratificação de função. E a Igreja Quinta Turma, que conheceu do recurso de vista do banco e deu provimento para determinar a compensação das horas extras que foram apuradas em juízo com a gratificação de função efetivamente percebida pelo reclamante, com fundamento de prestigiar a negociação coletiva. Há acordos de 4 turmas que adotam tese contrária específica, e por isso que estou propondo conhecer do recurso de embargos. E o mérito, senhor presidente, entendo que a previsão contida na norma coletiva que veda essa acumulação é inviável, na linha de precedentes da SDI, que cito no meu voto, relator ministro Lélio Bentes Correia, ministra Maria de Assis Calcin, mais um ministro Lélio, também de diversas turmas. Então, minha proposta é dar provimento para restabelecer o acórdão regional, destacando a incidência da súmula 109. Muito bem. Doutor Vitor. Senhor presidente, apenas o registro, porque há muitos anos, relator o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, a tese dessa egrégia exceção estava em consonância com aquela do acórdão turmário, mas ela foi modificada efetivamente por vários precedentes posteriores, por via de consequência, apenas o registro. Apenas o registro. Obrigado, doutor Vitor. Pergunto se há divergência. Vista em mesa, presidente. Vista em mesa ao ministro Brito Pereira. Processo, julgamento suspenso. Próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheunemann. Embargos em recurso de revista 1662 de 2011. Embargante HSBC Bank Brasil S.A. Embargada Nilvalene Juliette de Souza Silva. Ministro Hugo Scheunemann. Matéria conhecida, senhor presidente, é terceirização, instituição bancária, serviço de call center, na hipótese em que as atividades diziam respeito à cobrança
de crédito devido por clientes inadimplentes. Também na linha da jurisprudência, de diversos acordos que eu cito, reconhecendo a atividade fim, eu proponho não conhecer o recurso. Não conhece. Doutor Vitor? Senhor presidente, não obstante, porque tratando-se de cobrança apenas esse destaque, senhor presidente, que houve um precedente, salvo engano, com o voto, inclusive, do ministro Agra Belmonte, se eu não estou enganado, de apenas cobranças, o que é feito por qualquer escritório de advocacia, inclusive. Destacando esse aspecto, que não é possível configurar atividade fim na cobrança, porque é atividade comum a vários profissionais e a totalidade das empresas, impõe-se o conhecimento e provimento do apelo. Muito obrigado. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, realmente nós temos votado assim na terceira turma, quando se trata simplesmente de cobrança bancária, como isso pode ter essa atividade pode ser terceirizada, inclusive para escritórios de advocacia terceirizados, não haveria nenhum problema em que a atividade de call center ligasse para clientes inadimplentes fazendo esse tipo de cobrança. Assim, temos decidido. Eu peço vista regimental, então. Ótimo. Julgamento suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Agra Belmonte. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargo sem recurso de revista 547.500 de 2007. Embargante Salvador Cardoso de Almeida. Embargado Supermercado Cidade Canção Limitada. Com a palavra o ministro Hugo Scheuermann. Aqui a hipótese é de acordo de compensação e a prestação habitual de horas extras, inclusive trabalho nos horários destinados à compensação, e o recurso de vista reclamada foi provido para determinar o pagamento como extraordinário do labor que ultrapassar a jornada semanal normal, e quanto às horas destinadas à compensação, foi determinado o pagamento apenas do adicional. O reclamante alega que houve má aplicação do item 4 da súmula 85, e eu trago precedentes exatamente nessa linha, acerca da descaracterização do ajuste de compensação na hipótese em que há prestação habitual de horas extras e trabalho nas horas destinadas à compensação. O entendimento é dessa subcepção no sentido da inaplicabilidade da parte final do item 4 da súmula 85. E por isso que estou propondo conhecer o recurso de embargos por contrariedade ou má aplicação do item 4 dessa súmula e o provimento para restabelecer o acordo regional no particular em que deferidas as diferenças de horas extras. Muito bem. Doutor Rafael, o voto... Apenas o registro, senhor. Apenas o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado. Nós temos o voto do relator. Tem mais? Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo embargos em agravo de instrumento 166.900 de 2009. Agravante Tatiana Ideobrand Muniz e agravado JBSSA. Com a palavra o ministro Hugo Scheuermann. Aqui, senhor presidente, é uma decisão da Igreja segunda turma que não conheceu do agravo do instrumento interposto pela reclamante por incabível. E a reclamante interpõe o recurso de embargos, cujo segmento foi denegado, e interpõe o recurso de agravo. Preciso destacar aqui, senhor presidente, não obstante se trata de agravo, que o reclamante alega aqui que ficou demonstrada a divergência jurisprudencial específica e violação do artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, e defende o cabimento do agravo do instrumento por ela interposto, bem como a impossibilidade de limitação do número de páginas a serem transmitidas via EDOC. Essa é a matéria de fundo. Mas, em primeiro lugar, eu registro que a indicação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal e Lei Federal não propicia o conhecimento do recurso de embargos, foi interposto já na égide da Lei 11.496. E, de outra parte, eu destaco que a turma não conheceu do agravo do instrumento interposto pela reclamante, ao registro de que, abro aspas, trata a hipótese de agravo do instrumento interposto contra a decisão monocrática proferida pelo desembargador vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, mediante a qual indeferiu a impressão do recurso de revista interposto pela reclamante, em razão de ter sido apresentada em desconformidade com as normas procedimentais daquela Corte Regional,
mais especificamente por conter número de páginas em excesso. É patente, contudo, o equívoco da parte ao interpor agravo do instrumento dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho contra a decisão pela qual se indeferiu a pretensão de impressão do seu recurso de revista, uma vez que manifestamente incabível. Isso tudo foi registrado pela turma. E diz a turma também, com efeito a interposição de agravo do instrumento dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, conforme o teor do disposto no artigo 897, a linha B, parágrafo 4º da CLT, somente é possível das partes que denegarem o processamento em cursos, hipótese em que se entende ter sido exercida por parte do órgão judicial a qual, prévio juízo de admissibilidade do recurso deposto. E, na hipótese, frisa-se, não foi exercido o juízo de admissibilidade na forma disposto no artigo 897b da CLT, porquanto o que ocorreu foi o indeferimento por parte da Corte Regional da impressão da própria petição do recurso de revista, de modo que, efetivamente, não houve juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto pela reclamante, porquanto a própria impressão da sua petição do recurso, contendo os argumentos que seriam analisados pelo juízo de admissibilidade, foi indeferida pela Corte Regional, em razão de ter sido apresentada em desacordo com as regras adotadas daquela Corte, fecho aspas. Então, o que se verifica, senhor presidente, é que o colegiado turmário apenas concluiu pelo não cabimento do agravo do instrumento, não se manifestando acerca da questão nele vinculada relativa à possibilidade ou não de limitação pelo Tribunal Regional do número de páginas a serem transmitidas via EDOC. Então, não há, portanto, na decisão embargada, tese a ser confrontada com o entendimento esposado nos paradigmas trazidos a cotejo, no sentido de que a imposição pelo Tribunal Regional de limites quanto ao número de folhas dos arquivos enviados eletronicamente caracteriza o cessamento de direito de defesa. Então, por isso que eu estou propondo negar provimento ao agravo. Nega provimento. Trata-se de um agravo, não desafia a sustentação oral. Pergunto se há divergência. Só uma observação, senhor presidente. Eu estou acompanhando o eminente relator, mas eu entendi de início que fosse um agravo apresentado ao regional e que o regional equivocadamente tenha encaminhado para o TST. Mas não, foi interposto agravo de instrumento, decisão monocrática e agravo de instrumento já direto para o TST. Então, eu estou acompanhando o eminente relator. Muito bem. Eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Eu vou pedir permissão aos senhores ministros, senhores advogados, para suspender a sessão, retornando logo mais às 13h30. Suspensa a sessão. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.